foi uma boa ideia que deu errado, foi uma má ideia. Nenhuma ideologia trouxe tanta desgraça ao mundo como o comunismo, influenciado pelas teorias machistas. Não bastante esse fato, muitos ainda defendem em diferentes graus ideias que remetem ao comunismo. Alegam que o comunismo verdadeiro jamais existiu e que houve apenas um problema de implantação de regimes. A carne da teoria comunista, conforme resumida por Marx e Engels no Manifesto Comunista, é a abolição da propriedade privada. A tentativa de adotar esta ideia leva inexoravelmente ao terror, miséria e escravidão. Mais um jornal da Itabara. O principal caso apresentado por Phipps é, naturalmente, o soviético. Ele afirma que o totalitarismo soviético desenvolveu-se a partir das sementes marxistas plantadas no solo do patrimonialismo czarista. Lenin teve um papel fundamental na revolução que instalou a ditadura comunista. Filho de um alto funcionário na hierarquia russa, Lenin devia nutrir um sentimento de culpa em relação aos privilégios que gozava, algo comum na época. Seu irmão, um radical acusado de estar envolvido num atentado contra o czar, foi assassinado pelo regime czarista. Lenin pagou um alto preço por isso, sendo punido com a expulsão da universidade por uma infração insignificante. Por esse, identificado como o irmão de um terrorista. Foi forçado à inatividade por 3 anos e desenvolveu forte ressentimento em relação tanto ao czarismo como à burguesia. Tornou-se um revolucionário fanático, disposto a destruir a ordem social vigente. Stalin assumiu o poder, instalando em seguida o Grande Terror, que chegou a executar cerca de 1000 pessoas por dia. Nossa! Mandando outros milhões para os campos de concentração. Já introduzidos por Lenin, o Shogun da luta de classes foi abandonado por Stalin, que lançou a Rússia em um nacionalismo semelhantes ao que Hitler. Stalin considerava que os conflitos e guerras eram os maiores. Aliados do comunistas soviéticos e, em seguida, esses raciocínios de 1920 a 1933, a União Soviética envolveu-se em colaboração secreta com os militares alemães, para que pudesse evitar as proibições do Tratamento de Versalhes. O comunismo tinha um inimigo comum, a democracia liberal, com seus direitos civis e propriedades privadas de fato. Além disso, ambos consideravam os seres humanos meios descartáveis para a construção de uma nova ordem e um novo homem. Curiosamente, muitos ainda acreditavam que Stalin e Hitler, ou o comunismo e o nazismo, eram diametralmente opostos desde sempre. Os soviéticos defendiam a globalização, mas não a democrática de livre mercado como conhecimento hoje, e sim a exportação do regime revolucionário comunista. Em 1919, fundaram a Terceira Internacional, ou o Comintern, com a missão de infiltrar-se e assumir o controle de todas as organizações de massa dos diferentes países. Para Richard Phipps, a ideia básica do machismo de que a propriedade privada é um fenômeno histórico transitório e completamente falsa. A propriedade privada, na verdade, é uma característica permanente da vida social. É como tal indestrutível. Você pode arrebentar, aqui não vai. Entendeu? Indestrutível. A noção machista de que a natureza humana é infinitivamente maleável, igualmente falha, essa realidade faz com que o regime comunista tenha sempre que apelar para a violência, porrada nos outros, porrada. Para a violência como meio rotineiro de governar. Os comunistas esquecem que a abstração chamada Estado, Paraná, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, Estado, tudo, cidade, tudo faz, é composta por indivíduos que também seguem seus interesses particulares. O comunismo sempre evolui, portanto, para a criação de uma nomenclatura poderosa, uma casta privilegiada que coloca fim à ideia de igualdade, presente no comunismo. O defeito comunista não se bebeu da fonte leninista. É um discurso em 1921, afirmou-se que existia uma afinidade intelectual entre os fascistas e comunistas.
A grande diferença estaria no fato de o comunista propagar o Estado, centralizado por meio do conceito de classe, enquanto os fascistas o faziam pelo conceito de nação. O próprio Hitler declarou ter sido forte influência de Marx. O filósofo Nietzsche descreveu bem o socialismo. Em vista de seus meios, o socialismo é o visionário irmão mais novo, quase extinto, depositou do qual que o herdeiro seus esforços, porém seu relacionamento no sentido mais profundo, pois ele desejava a plenitude de reacionários no sentido mais profundo, pois ele desejava em plenitude de poder estatal. Uma boa ideia que deu errado, foi uma má ideia. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena,